Glória a Deus, glória a Jesus. Sejam bem-vindos, meus queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém. 8h03, hoje um pouquinho mais tarde. Paz do Senhor Jesus, meus amados, sejam bem-vindos ao devocional Coisas Maiores. Hoje é terça-feira, dia 29 de outubro. Que a graça e a força de Deus estejam sobre você neste novo dia. Hoje eu declaro que você viverá de acordo com os propósitos do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida que você viverá de acordo com os decretos de Deus sobre você. Que a cada passo que você der esteja em alinhamento com o plano divino e que seu coração se mantenha firme na promessa que Ele fez a você. Eu declaro sobre a sua vida nessa manhã que a coragem e a ousadia do Senhor te acompanham para que você avance em direção ao que Ele preparou e que nada seja capaz de te parar ou te desviar do seu caminho, pois você é chamado para ser uma expressão viva do que Deus falou ao seu respeito. Que o Senhor abra novos territórios para você. Eu declaro essa palavra profética, a bênção do dia sobre a sua vida. E eu ministro essa bênção, eu declaro a bênção do dia sobre você. Que o Senhor abra novos territórios, lugares onde a sua palavra é a base. Que você se mova com segurança, sabendo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, que a sua fé se transforme em ações, planos e passos de obediência. Eu vou repetir isso, que a sua fé se torne em ações, planos e passos de obediência que te leve a viver o novo de Deus. Que você, ao se posicionar, veja o cumprimento das promessas dele em sua vida e avance para novos níveis de confiança, de entrega e de realizações. Que você seja capacitado pelo Espírito Santo para sonhar com ousadia, para expandir a sua visão e tomar posse de tudo que ele reservou para você. Que você receba hoje um novo nível de fé renovada para explorar e viver a geografia que Deus abriu com as suas promessas. Que o Senhor te traga direção, clareza sobre o propósito e que Deus te dê clareza sobre o próximo passo e te encha com sabedoria para discernir os seus caminhos em nome de Jesus. Que a sua forte mão te sustenta e te leve além para que a glória de Deus se manifeste em sua vida. Receba esta bênção, a bênção do dia, a bênção de se mover no propósito de Deus. Eu declaro essa bênção sobre você nesse dia de hoje, 29 de outubro de 2024. Receba esta bênção para viver de modo a cumprir o propósito de Deus, andando em sua jurisdição, sob a sua proteção e guiado pela sua palavra, em nome de Jesus. Bom dia, amém, amém. Eu quero declarar que esse é o dia de cumprimento e avanço das promessas de Deus na sua vida. Você recebe essa palavra de abertura, essa bênção do dia, aleluia. Se você estiver comigo e estiver recebendo isso, diga: eu recebo a bênção do dia. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Irmã Sandra Scarcelli, seja bem-vinda, minha amada, está lá em Paris, olha que coisa maravilhosa. Pastora Tainá Lopes, irmã Stephanie Pinheiro, glória a Deus pela sua vida, seja bem-vinda, aleluia. Quem mais está por aqui? Felício, meu príncipe, meu filho amado, irmão Cássio, seja bem-vindo. Pastora Diná, pastor Ezequiel, glória a Jesus. Diego, Elaine, sejam bem-vindos. Chama o povo, manda o link. Glória a Deus. Vamos prosseguir. Eu estou com a palavra no meu espírito. Quero liberar sobre a sua vida. Salmo 40, versículo 8. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Salmos 40, escreve, alguém aí me ajuda, escreve aí nos comentários para ficar a referência bíblica da nossa live. Salmos 40, versículo 8. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus.
A tua lei está no fundo do meu coração. Que palavra profunda. Este versículo nos lembra que há uma alegria divina e uma missão em fazer a vontade de Deus, permitindo que a sua palavra se torne direção e nosso propósito. Hoje eu quero falar sobre isso. Eu quero que você entenda que o Senhor está nos chamando para abraçar esse compromisso, para vivermos alinhado ao que Ele escreveu sobre nós desde a eternidade. Deus está nos chamando para descobrirmos o que significa realmente andar na promessa. Escreva isso, andar na promessa. É nos posicionar na promessa, para vivermos intensamente, para cumprirmos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Prepare seu coração então, abra sua mente, deixe a palavra entrar no seu espírito hoje, deixe a palavra guiar você por aquilo que o Espírito Santo quer falar e despertar na sua vida. Se você olhar para a vida de Jesus, ele viveu para cumprir o que foi dito sobre ele. Todo o tempo, Jesus se moveu, Jesus andou, Jesus trilhou um caminho de cumprir o que foi dito sobre ele. Se você olhar desde o nascimento de Jesus, o nascimento virginal, ali no ventre de Maria, o profeta Isaías profetizou em Isaías no capítulo 7, versículo 14, e a virgem conceberá à luz a um filho, será chamado Emanuel. Aí você vai para Mateus no capítulo 1, versículo 22, versículo 23, em Lucas no capítulo 34, 35, você vai ver que Jesus nasceu na condição que Isaías profetizou lá no capítulo 7. Então ele nasceu de um nascimento virginal para cumprir o que fora dito. Ele nasceu em Belém, o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, de ti Belém sairá aquele que será governante de Israel. Então em Mateus, no capítulo 2, versículo 4, versículo 6, em Lucas, no capítulo 2, versículo 4, versículo 7, Jesus cumpre, ele nasce em Belém para cumprir o que fora dito sobre ele. Se você ler também em Oséias, no capítulo 11, versículo 1, você vai ver o profeta falando da fuga do Filho de Deus, indo para o Egito. E então em Mateus, no capítulo 2, versículo 4, você vê o papai José, a mamãe Maria, indo para o Egito para fugir, para que Jesus subsistisse. Então Jesus foi para o deserto, fugiu para o deserto ainda bebê, para cumprir o que fora dito. Em Jeremias, no capítulo 31, versículo 15, há uma profecia de Jeremias falando a respeito do massacre dos inocentes, que o rei Herodes faria. E então lá em Mateus se cumpre a matança dos primogênitos ali, dos meninos, para que um atentado para que Jesus não nascesse, e se cumpriu o que fora dito. João Batista foi profetizado em Isaías no capítulo 40 que uma voz no deserto iria preparar o caminho, e aí você vê em Mateus, Marcos, Lucas, João Batista preparando o caminho. O ministério de Jesus foi um ministério de cumprir o que Deus dizia sobre ele. Em Cafarnaum se cumpriu, lá em Mateus no capítulo 4, se cumpriu o que Isaías disse no capítulo 9, que um povo que andava em trevas viu uma grande luz, e Jesus foi essa luz que apareceu em Cafarnaum para se cumprir o que fora dito. No Salmo 78 diz que a palavra de Deus diz que abriria a boca em parábolas, e aí no ministério de Jesus tudo que ele falava, ensinava, falava através de parábolas para se cumprir o que fora dito. Se você ler lá em Zacarias no capítulo 9, ele diz assim, o profeta Zacarias diz que o rei vinha montado num jumentinho. Em Mateus no capítulo 21, João no capítulo 12, você vê Jesus entrando em Jerusalém na entrada triunfal, montado num jumentinho para se cumprir o que fora dito. Se você ler Zacarias 11, você vai ver que está escrito que pesaram o meu salário com 30 moedas de prata, e se cumpriu em Mateus no capítulo 26, Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata para se cumprir o que fora dito. Você vai ver inúmeras profecias sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. Ele morreu para se cumprir o que fora dito. Ele
ele ressuscitou para se cumprir o que fora dito. O Espírito Santo de Deus foi enviado em Pentecoste para se cumprir o que fora dito. E ele vai voltar em glória para se cumprir o que fora dito. Então Jesus viveu para cumprir uma promessa. Jesus tinha o destino dele delineado pelos profetas. Antes que ele chegasse na terra, antes que ele encarnasse, os profetas falaram a respeito dele e ele andou na palavra. Isso não significa que Jesus não tinha livre escolha, porque ele tinha, na condição de humano, ele poderia não ter cumprido, mas ele escolheu viver a vontade do Pai. E isso fica muito claro na cruz do Calvário, quando ele diz: Pai, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Se eu pudesse me livrar da cruz, se eu pudesse me livrar desse cálice de dor, eu me livraria, mas contudo seja feita a tua vontade. E eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã que está comigo aqui essa manhã, que há um destino profético para você, para se cumprir na sua vida. Há um destino profético para que você cumpra. Há um caminho profético para que você ande. Por favor, se você estiver acompanhando a live, quero ver quem está aqui, escreva: há um destino profético, há um caminho profético, há uma palavra sobre a minha vida. Escreva alguma coisa, se manifeste para mostrar que você está entendendo essa palavra. Escreva alguma coisa, se manifeste e diga: há uma palavra liberada sobre mim, há um destino que eu tenho que cumprir, há uma palavra sobre a minha vida. Jesus, cada passo dele manifestava o plano de Deus. Cada passo de Jesus era a manifestação exata do plano de Deus. Jesus, ele não pegou atalho, não pegou outros caminhos, ele não se distraiu e tinha muita coisa para distrair Jesus. Tinha muitas coisas para distraí-lo. Sim, havia muitas coisas. Tinha a dor das pessoas que ele poderia ser distraído. Tinha a necessidade das pessoas. Tinha o aplauso das pessoas. Tinha a acusação das pessoas. Ele poderia ter se distraído com inúmeras coisas. Ele poderia ter ficado ali horas procurando brigando com os escribas, com os fariseus. Ele poderia estar brigando com as pessoas que chamavam ele de endemoniado. Ele poderia estar gastando horas para se defender, mas ele tinha um destino. Até os discípulos dele, ele encontrou pessoas querendo distraí-lo. O próprio Pedro queria seduzi-lo, queria fazer com que ele desistisse do plano. Não vai para Jerusalém. E Jesus: não, para trás de mim, Satanás, eu tenho que ir para Jerusalém e eu tenho que morrer, porque tem um plano sobre mim. Você entende? Está entendendo essa palavra? Há uma palavra liberada sobre você que você não pode se distrair. Jesus viveu para cumprir o que foi profetizado sobre ele. Cada passo de Jesus era a manifestação exata do plano de Deus, desde seu nascimento até a cruz. Suas ações, suas palavras e decisões refletiam a fidelidade a tudo que o Pai havia anunciado sobre ele. Ele não apenas caminhou entre nós como Filho de Deus, mas como um cumprimento vivo da promessa de Deus. Em Jesus nós vemos que Deus cumpre o que promete em cada detalhe de sua vida. Foi planejado para que o mundo conhecesse a fidelidade divina. Então assim, nós, ao contemplarmos a jornada de Jesus, compreendemos o nosso próprio chamado. Nosso chamado é viver para cumprir o que Deus declarou sobre nós. Aleluia! Nosso chamado, o seu chamado, a sua meta de vida não é se distrair com as pessoas, não é se distrair com as coisas desse mundo, não é se distrair com as suas necessidades, com os seus devaneios. A sua meta de vida, escreva isso: a minha meta de vida é viver para cumprir o que Deus declarou sobre mim. E Deus declara de diversas formas, na palavra dele,
na intuição profética dentro de você, usando profetas, usando palavras remas no culto. Às vezes você está lá no culto, Deus fala algo e aquilo bate forte, você ouve, se emociona, mas vem embora e não pega aquilo para viver. Então hoje, nessa manhã, eu estou aqui para te dizer, você precisa se esforçar para viver conforme as profecias feitas sobre você. Escreva isso: eu preciso me esforçar para viver conforme as profecias feitas sobre mim. Paulo, ele nos dá uma profunda lição quando ele fala com Timóteo. Timóteo era um jovem obreiro, e foi Paulo que destravou a vida ministerial de Timóteo, e ele diz para o seu discípulo, ele fala para o seu discípulo Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 18, se esforce para viver conforme as profecias feitas sobre você. O próprio Paulo profetizou, impôs as mãos, declarou sobre Timóteo, e ele diz: agora você se esforça para viver isso. Se esforça para viver isso. Eu vou repetir a frase para bater na sua cabeça igual um martelo. Se esforça para viver isso. Se esforce para viver o que Deus disse. E Paulo recebeu palavras proféticas de Deus e liberou sobre ele, e impôs a mão sobre ele, consagrou ele para um chamado. Mas Paulo exorta Timóteo a não deixar essas palavras apenas como palavras no passado. Ele exorta o jovem Timóteo que ele precisava lutar e viver de forma a cumprir o que Deus declarou sobre a vida dele. Assim também é para nós. Assim também é para você. Temos a graça e a responsabilidade de vivermos alinhados com o propósito de Deus, como filhos de Deus que respondem ao Pai com fé e obediência. Que o exemplo de Jesus e a exortação de Paulo nos inspire essa manhã a caminhar em fidelidade, buscando cumprir o que o Senhor determinou sobre cada um de nós. Irmãos, eu conheço pessoas que elas têm potencial, têm chamado, elas têm dons, têm talentos, mas elas estão assim, esperando o anjo fazer por elas. Esperando as coisas acontecerem. Não vai acontecer nunca. Porque toda palavra que Deus libera, toda promessa de Deus precisa de uma postura de vida, precisa de um posicionamento, de você crer, abraçar, agarrar aquilo e diz: eu vou viver, e entender que quando Deus fala, Ele abre uma geografia para você se movimentar. Quando Deus fala, Ele abre uma jurisdição para você se mover. Aleluia, você está entendendo essa palavra? Quando Deus fala, eu vou repetir, quando Deus fala, Ele abre uma geografia para a nossa vida. Ele cria um território inédito, cheio de possibilidades. Quando Deus usou o profeta para falar com você, talvez faz 10 anos, talvez faz 15 anos, talvez você nem lembra mais a data que você recebeu uma palavra. Mas quando Deus usa alguém, quando Deus libera uma palavra rema no altar, quando Ele coloca uma impressão profética dentro do seu espírito, te dá um sonho, sabe o que Deus está fazendo? Ele está abrindo um território, Ele está abrindo uma geografia, uma jurisdição e te convidando a andar naquilo. Crer naquilo que Deus diz sobre nós é muito mais que uma aceitação mental. Sim, eu creio, Deus falou, Ele vai fazer. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim que funcionam as coisas do reino de Deus. É necessário um posicionamento. Eu preciso acordar você, senão vai passar o tempo, vai passar a sua vida e nada vai acontecer. E você vai falar: ai, Deus falhou, Deus não cumpriu. Não é que Deus não cumpriu, você não se interessou, você não foi atrás, você não se posicionou, você não mudou a sua mentalidade, você não foi atrás para crescer naquilo que Deus disse. Quanta gente que tem talento, tem chamado, tem dom, mas fica o dia inteiro em filme, em Netflix, em séries, em joguinhos. Gente com propósito não tem tempo para isso, não. Gente que tem propósito de vida não tem joguinho instalado no celular, não. Gente que vai crescer, que vai conquistar coisas grandiosas, não tem tempo para Netflix, não.
Não tem tempo para conversinha, para mimimi, para fofoca. Está ocupado com coisas grandiosas. Eu estou numa grande obra e não posso parar. O tempo que você tem é para você se melhorar como ser humano, é para você se reinventar, para você fazer curso, para aprender, ler, assistir podcast, assistir vídeo, encher essa cabeça de informação nova, sabe? Se renovar pela transformação do vosso entendimento. Acorda! Tô eufórico hoje, vai me perdoando aí, porque essa palavra, irmãos, veio essa manhã com força na minha vida. Quando nós cremos verdadeiramente que Deus disse, nossa postura muda. Escreva isso. Quando eu creio que Deus disse, a minha postura muda. Nossa forma de se mover muda, de se comportar muda. E nós passamos a agir com confiança de quem sabe que há um chamado maior a ser vivido. Eu quero repetir isso. Há um chamado maior a ser vivido. A fé nos dá coragem de desbravar a terra prometida, de explorar a terra prometida. A fé, eu creio nisso, Deus disse, então eu vou pôr o pé nessa terra que Ele disse. Eu vou entrar nessa jurisdição, eu vou entrar nessa geografia que a palavra abriu para mim. E as palavras vão trazer existências e você vai sendo guiado pelo Espírito Santo com convicção que Deus não somente abre portas, mas também estabelece um caminho de vitória. Quando você crê, você se posiciona. E esse posicionamento requer ação. Quem realmente acredita no que Deus falou ao seu respeito se lança para viver a palavra. A promessa de Deus se torna um lugar onde nós habitamos. Não, Deus disse isso, eu vou habitar nisso. Eu vou fazer uma tenda e vou morar nessa promessa até que ela se cumpra. Eu vou fazer uma tenda e vou morar aqui, nessa palavra que Deus liberou para a minha vida. Eu vou condicionar minha vida toda ao redor dessa palavra, porque essa palavra é verdadeira. Aleluia. Onde nós fluímos, onde reinamos em vida e projetamos a nossa vida segundo a visão que Ele nos deu. Aleluia. Você precisa compartilhar essa live com alguém. Você precisa pegar esse link depois e mandar para sua família, para pessoas que precisam ouvir essa palavra. É como se cada promessa fosse uma jurisdição espiritual. Cada promessa era uma jurisdição espiritual. Um espaço de autoridade que Deus desenha para você e te coloca. Irmãos, isso é muito profundo. Onde nós somos chamados a andar em alinhamento com o que o Pai já decretou. Por isso nós devemos entrar com ousadia na geografia da palavra. Escreva isso, eu preciso entrar com ousadia na geografia da palavra. Confiantes de que Deus sustenta o terreno e fortalece cada passo que damos em obediência. Ele nos equipa a florescermos nessa nova realidade, porque a sua palavra sempre cria, a palavra de Deus cria realidades e sustenta. Ande sobre aquilo que Deus disse sobre você. Estou aqui essa manhã, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, como profeta de Deus na sua vida, para liberar essa palavra e dizer: ande sobre aquilo que Deus disse sobre você. Não perca tempo vivendo e fazendo coisas que não têm a ver com o seu destino e não contribuem para te levar mais perto do seu destino. Não deixe que a palavra de Deus fique apenas como promessa distante ou como sonhos vagos. Vá viver o que Deus decretou sobre a sua vida. Para viver o que Deus decretou sobre você, é preciso se mover. Coloque-se em ação. Faça planos práticos. Trace metas que reflitam a sua fé no que Deus disse. Cada promessa é um convite para avançar. Cada promessa é um convite para você avançar. Para sonhar mais alto. Para caminhar com passos seguros. Mesmo que o terreno parecer novo e desafiador. Ao estabelecer passos de fé, você transforma a sua confiança em Deus em realidade visível. Deus está te chamando para materializar a sua fé em passos. Quando você dá passos de fé, você transforma a sua confiança em realidade visível. Você manifesta na terra a sua fé. Deus nos dá direção e também nos chama para agir com propósito.
movendo-se em direção ao cumprimento da sua palavra. Então a minha pergunta agora para você, eu tenho um desafio, uma pergunta desafiadora. Você não sabia que ia entrar nessa live e ia levar uma lambada dessa? Qual o seu próximo passo em direção ao que Deus declarou sobre você? Quando é que você vai dar o seu próximo passo em direção a coisas maiores? Qual o seu próximo passo em direção ao que Deus declarou sobre você? Qual é o próximo nível de confiança e de entrega a Ele que você vai viver? Talvez seja o momento de você desenvolver um talento que Deus te deu, de investir em algo novo, de sair da zona de conforto, de tomar decisões ousadas. No começo desse ano, no meio desse ano, eu liberei uma palavra e disse: olha, vocês têm um semestre, e é um semestre que Deus vai dar a unção da celeridade. Quem se colocar para aprender algo novo, quem se colocar para desenvolver um talento novo, Deus vai te dar celeridade naquilo. E eu vejo que quase ninguém pegou a palavra, quase ninguém foi aprender algo novo, quase ninguém foi atrás de aprender uma habilidade nova para a glória de Deus. Você acha que vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer nada. Quem ouve a palavra, ainda que creia, eu creio mentalmente, se não tiver uma ação, não vai acontecer nada. E é isso que eu estou falando essa manhã, porque a fé, ela arregaça as mangas. Você precisa andar em direção à promessa de Deus, sabendo que Deus é fiel para cumprir. Avance com o coração cheio de fé e de esperança e com visão clara de onde Deus quer te levar. Pois cada passo, por menor que pareça, te aproxima do destino que Ele já preparou. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 10 diz: pois somos sua criação, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós praticarmos. Antes de você nascer, Deus preparou obras para você praticar. Deus criou, Deus desenhou coisas para você viver e andar. A palavra de Deus aqui diz que nós somos criados para realizar o que Deus já preparou para nós antes de nascermos. Antes do mundo ser criado, Deus já preparou coisas para nós vivermos, mostrando que o nosso propósito é viver de acordo com a vontade e o plano de Deus para a nossa vida. O versículo que eu li inicialmente nessa live, se você chegou pela metade, volta lá, ouve as bênçãos do dia, começa pelas bênçãos do dia, já pega a bênção do dia. E se você não anotou, volta depois e pega essa live e anota. Salmo 140 que eu li, Salmo 40, versículo 8 que eu li no início dessa live. Tenho grande alegria em fazer a sua vontade. Tenho grande alegria em praticar, em executar a sua vontade. Essa escritura sagrada expressa um coração dedicado a viver o propósito de Deus, encontrando alegria em fazer o que agrada o Senhor e mantendo sua vontade como prioridade em nossa vida. Aleluia! Tenho algumas perguntas para te fazer. Como você está dentro do seu caminho profético? Hoje é dia 29 de outubro de 2024. Como que você está no dia 29 de outubro de 2024 no seu caminho profético? Quanta coisa que está atrasada, que você precisa acelerar. Deus não está atrasado, mas a gente precisa se ajustar. Porque o que você não cumprir, Deus levanta outro e vai cumprir. A palavra dele vai se cumprir. As palavras de Deus estão se cumprindo. E a minha pergunta é: quais palavras de Deus estão se cumprindo na sua vida? Qual foi a última palavra profética que Deus te deu? Você tem anotado? Ele levanta profetas. Nós não vamos atrás de profetas, mas no caminho profético há um confirmar. Nós não saímos doidos aí procurando profeta para profetizar sobre nós. Isso é nocivo, isso é perigoso. Mas no caminho que você anda com Deus, há os
Os confirmares de Deus. Ó, a conjugação doida que eu invento. As confirmações de Deus. Diga isso, no caminho profético há sempre um confirmar de Deus. Porque são muitos detalhes. Então quando o Pai fala, você precisa demonstrar interesse. Você vem para uma live dessa, vem com papel e caneta na mão. Já vem preparado, Deus vai falar comigo, o Pai vai falar comigo. Você vai para uma conferência que nós estamos preparando, a Conferência da Provisão 2024, que vai acontecer em novembro, no dia 22 de novembro, aí no cenáculo. Uma conferência que vai levantar os provedores da próxima geração, aqueles que vão governar sobre as fontes. Os que vão governar sobre as fontes. Você vai para uma conferência, não vai lá só para cruzar o braço e ficar ouvindo, não. Vai lá para pegar o seu destino. Vai para o culto de domingo para pegar o seu destino. Leva papel e caneta, Deus falou, queimou aqui dentro, foi uma palavra rema, já anota. Cadê o seu caderno de promessa de Deus? Você tem um caderno de promessa? Você tem um caderno profético? Eu quero encorajar você a ter o seu caderno profético. Se você até hoje não pegou isso, pega isso. Comece a escrever, coloca a data, coloca o horário, coloca o versículo que Deus falou, anota tudo, porque são muitos detalhes, são instruções de Deus para você. Diga, eu vou preparado para receber o que Deus tem para mim. Anota tudo, querido. São muitas instruções. Aleluia. Estou ajudando ou estou atrapalhando? Você está entendendo o que Deus está falando essa manhã? Eu vou preparado porque o Pai vai falar comigo. Tem uma live ali com o pastor Márcio, vai que é hoje que Deus usa ele, eu já vou pegar o papel e a caneta que eu vou escrever tudo. Gente, por favor, falar igual o Benjamin, pai, por favor, anota a data, anota a hora, anota os sonhos que Deus te dá. Às vezes você tem uma noite lá, você tem um sonho, você não entendeu nada, mas anota. Anota as impressões que os irmãos têm. Às vezes você vai estar lá na igreja, o irmão fala, irmão, eu senti isso, isso e isso. Talvez não faz sentido hoje, mas vai chegar um momento que faz sentido. Anota as palavras remas que você está no culto, não fica distraído. O Pai está falando com você, presta atenção no que o Pai está falando. Anota o versículo, porque tudo é um bordado do céu para a sua vida. É Deus tecendo ali, sabe, o seu destino. É um caminho profético que o céu está desenhando para você. E você precisa levar isso em consideração. Você precisa honrar o que Deus está falando. É um bordado do céu para a sua vida. Então anota, toma nota, escreva e viva para cumprir o que foi dito ao seu respeito. Não, Deus disse isso. Peraí, deixa eu me preparar. Deixa eu me preparar, porque, irmão, se preparar tem a ver com arregaçar as mangas e fazer projeto. Não, Deus disse que eu seria isso, então deixa eu investir nisso, deixa eu me preparar, deixa eu entender isso. Os presentes de Deus, eles são os Lego para você montar. E nada de Deus vem pronto para você, não. Tudo que Deus prometeu, ele vai vir, sabe, é um Lego para você montar mesmo. E aí você tem que pegar a mão na massa, e você tem que ir lá, e os processos, e encaixando peça com peça, e aprendendo, e desenvolvendo o seu potencial. Você entende isso? Consegue entender isso? Então essa manhã, querido, Deus está aqui nos falando algo tão poderoso, tão maravilhoso, tão precioso. E nós vamos viver as promessas de Deus. Amém? Nós vamos viver a promessa de Deus. Escreva aí, escreva. Deixa eu ver quem está comigo até no finalzinho dessa live. Estamos caminhando para o final. Nós vamos viver as promessas de Deus. Eu vou prestar atenção nas promessas de Deus. Nós vamos viver isso. Vamos orar? Tem alguém aí que quer orar comigo ao vivo? Tem alguém corajoso que pode entrar?
ao vivo para orar comigo? Aleluia. Pai, neste dia, Senhor, nós elevamos o coração a Ti com gratidão. Obrigado por nos conceder a dádiva da vida. Obrigado pela Sua presença constante em nossa vida. Hoje nós Te pedimos que o Senhor nos conceda olhos para ver e ouvidos para ouvir as oportunidades que o Senhor prepara para nós. Que possamos viver plenamente alinhados com o Teu propósito, cumprindo cada palavra que falaste sobre nós. Se o próprio Jesus viveu para cumprir o que foi dito sobre Ele, Jesus, como Filho de Deus, viveu para cumprir o que o Pai disse, a vontade do Pai. Essa é a nossa missão e este é o modelo que nós devemos seguir. Devemos seguir este modelo, Pai, de Jesus, de andar no caminho profético para cumprir o que foi dito. O salmista disse que ele tinha a alegria de cumprir a Tua vontade. Que essa alegria vem sobre nós, Senhor. Que nós tenhamos a alegria de sentar esta manhã com o Espírito Santo, pegar um papel e uma caneta e anotar tudo que Deus disse sobre nós. E começar a traçar planos e metas e prazos. E andar sobre aquilo com fé, Senhor, projetando coisas grandiosas. Que possamos viver plenamente alinhados com o Teu propósito. O Senhor tem coisas maiores para nós. Nós vamos viver coisas maiores. É uma palavra fiel e verdadeira, porque Tu cumpre a palavra que o Senhor falou sobre nós. Mas nos dá sabedoria para discernir a Tua vontade, Deus. Nos dá sabedoria para avançar com fé, mesmo diante das incertezas, das oposições, ó Pai. Que nossas ações e palavras sejam reflexos daquilo que o Senhor disse. Que nós venhamos, ó Pai, a ter consistência naquilo que o Senhor disse. Andando e cumprindo a Sua vontade. Abençoa agora nossos irmãos e irmãs que estão aqui nesta live. Que essa palavra venha ecoar, que essa palavra venha ganhar forma na vida de cada um deles. Fortalece os meus irmãos, Senhor. Fortalece a fé deles. Fortalece a igreja Cenáculo, a família Cenáculo. Fortalece os irmãos que estão aqui assistindo e ouvindo. Preenche eles com a Tua palavra. Eu te peço nessa manhã, traz a memória, Senhor. Nos faz lembrar das Tuas palavras. Traz à memória o que o Senhor já disse, para nós andarmos naquilo que o Senhor falou. Tantas pessoas já desistiram de viver as Suas palavras e as Suas promessas. Tantas pessoas não se posicionaram, o tempo passou e nada aconteceu o que o Senhor disse que aconteceria. E muita gente já até desistiu, pensando que Deus se esqueceu. O Senhor não se esqueceu, mas o Senhor está pedindo posicionamento, o Senhor está pedindo postura. O Senhor está pedindo a mudança de comportamento. O Senhor está pedindo nessa manhã que nós venhamos interagir com a palavra, interagir com a promessa. Pôr a mão na massa, montar o nosso Lego, o Lego das nossas promessas, Senhor. Abençoa nossos irmãos. Fortalece. Preenchendo-os com a Tua palavra, com a Tua verdade, trazendo paz que excede o entendimento, fé que se move, fé que projeta, fé que vai à frente. Que possamos ser instrumentos de transformação, impactando vidas ao nosso redor. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, eu Te agradeço por essa palavra nesse dia. Eu Te agradeço e reconheço que essa palavra é Tua, que essa palavra só pode ter vindo dos céus. Hoje pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para enxergarmos as oportunidades que o Senhor preparou para nós, que possamos viver alinhados, ó Deus, com a Sua vontade, cumprindo o Seu propósito, que o Senhor tem para cada um de nós. Dá-nos sabedoria para discernir as Suas instruções e coragem para dar passos de fé. Eu oro sobre coragem, Senhor, desprendimento, comprometimento, que cada ação nossa reflita a fé que nós temos naquilo que o Senhor disse.
Abençoa, Senhor, a nossa vida, abençoa o seu povo. Bendita seja a nossa entrada e a nossa saída. Guarda nossas famílias, guarda o seu propósito em nós, guarda os ministérios, os chamados, os sonhos. Realiza, ressuscita. Em nome de Jesus, que essa manhã seja uma manhã, Senhor, de desprendimento, que seja uma manhã, Senhor, de renascimento, de restituição. O Senhor está restituindo sonhos, o Senhor está restituindo planos e projetos no coração dos seus filhos. O Senhor está restituindo esperanças nessa manhã. Levanta o que está caído, levanta o que desistiu, levanta o que parou. Eu quero repreender nessa manhã todo espírito de incredulidade, todo espírito de dúvida, todo espírito de medo, todo espírito de decepção. Eu repreendo em nome de Jesus as experiências maus, as experiências ruins, as experiências de fracasso não vão parar o nosso progresso e não vão, ó Deus, nos impedir de entrar na nossa geografia. Nós entramos nessa manhã numa geografia da Tua Palavra, nós abraçamos, habitamos na sua palavra, vamos fazer tendas na sua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Quem vai orar comigo? Aleluia, aleluia. Cumpra, Senhor, a tua palavra, cumpra o seu propósito, cumpra o que o Senhor está dizendo. Cumpra na vida dos teus filhos, mas que eles, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, se posicione para viver a sua palavra. Em nome de Jesus. Bom dia, Felício, meu filho amado. Aleluia. E o senhor convocou, agora tem que ter coragem e ousadia. Saúde, dê bom dia pro povo. Graça e paz, povo de Deus, família Cenáculo. Como é maravilhoso a gente acordar assim e ter esse tempo de oração mesmo, né? Eu acordei já por 6 horas esperando, eu falei, não, alguma coisa aconteceu. Ele falou que tinha uma palavra, falou ontem que ia falar algo hoje muito poderoso, então, peraí, vamos interceder que Deus vai soltar essa palavra. Amém. Quer orar? Pode orar. Amém, Pai. Senhor, Pai, eu quero orar pela vida de cada irmão que participou hoje dessa live, Pai. Nós sabemos que muitas pessoas carregam, Senhor, destinos poderosos em Deus, pessoas que já receberam testificação, confirmação de coisas que são, Senhor, são desafios, são bênçãos e são, Pai, missões assim que o Senhor deseja realizar, Pai, nesta geração, até mesmo na nossa igreja, Pai. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha com testificações de ousadia para que essas pessoas, Pai, recebam essa palavra, recebam o encorajamento de caminhar na promessa, Pai, de caminhar naquilo que foi liberado, Pai. Que essas pessoas comecem a sentir, Senhor, um impulso, um incômodo de começar, Senhor, a dar passos de fé, de começar a se movimentar para ver o cumprimento, Pai, dessa palavra, para ver o cumprimento do chamado de Deus para a vida de cada um, Pai. Eu oro para que o Senhor reavive sonhos, Pai. Há pessoas, Senhor, que receberam palavras e, como o pastor Márcio disse, essas pessoas não anotaram, essas pessoas não se posicionaram, não se comprometeram, Pai. Mas, Senhor, que o Senhor reavive novamente no dia de hoje, Pai, o que foi dito, o que foi profetizado, o que foi liberado. Que essas pessoas, elas possam revisitar essas promessas, Pai, no dia de hoje. Que elas possam lembrar, Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor comece a relembrar promessas antigas, Pai. Sonhos de Deus que foram entregues a essas pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, o diabo tentou implantar mentiras por falta de recursos, por falta de capacitação, por falta, Senhor, de contexto, mas o Espírito Santo é que vai capacitar. O Espírito Santo é que vai gerar todo o potencial para se cumprir essas palavras, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que pessoas comecem a ter, Senhor, a mente, Senhor, ativada para, Senhor, a se posicionar, a se mover, Pai, com ousadia, como o pastor Márcio já disse esse ano, Pai, diversas vezes, para que nós possamos tomar posicionamento, começamos a andar por meio dessas palavras. Em nome do Senhor Jesus, Pai, começa a declarar novamente as tuas afirmações por meio do teu poder, Pai, por meio da tua provisão, sabendo que é o
Espírito Santo é que fará se cumprir todas essas mensagens, todas essas palavras, Pai. Em nome do Senhor Jesus, livra, Pai, os laços, Pai, livra as fortalezas mentais que impedem que a gente tome posse, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor venha testificar, Senhor, com encorajamento, com palavra, com confirmações, mas que, Senhor, essas pessoas comecem a se, Pai, tomar posse desse encorajamento por meio do Espírito Santo, Pai. Pai, eu oro para que pessoas agora comecem, Senhor, a receber ousadia. Em nome do Senhor Jesus, uma ousadia, Senhor, para caminhar. Para, Senhor, entender que há desafios que precisam ser tomados passos de fé. Em nome do Senhor Jesus, Pai, encoraja e transmite, Pai, por meio dessa oração, Pai, esse encorajamento. Em nome do Senhor Jesus, que não falte, Pai, ferramentas, que não falte recursos e que não falte, Senhor, o entendimento da comunhão com Deus para se cumprir cada uma dessas promessas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Obrigado, queridos, pela sua companhia. Obrigado por esse tempo aqui conosco. Faz um favor, pega esse link, nós vamos deixar salvo a live, manda para alguém, pede para ouvir, indica. Eu sei que vai abençoar muitas vidas, eu sei que muita gente vai ser abençoada. E seja você o propagador, o missionário, o evangelista, envie o link. E amanhã estarei por aí, não sei que horas, mas vou entrar. A gente está aí num turbilhão de coisas, com viagem, com tantas afazeres, mas não sei se às 6, não sei se às 8. Eu aviso aí para vocês, nós entra ao vivo e vai ser bênção. Amém? E se preparem para a nossa conferência, se preparem para o jejum. Nosso jejum começa já domingo, o jejum da provisão, o jejum da preparação para o ano de 2025. Esse jejum não é para convencer Deus, esse jejum não é para arrancar nada de Deus, não é para negociar com Deus, né, Felício? Esse jejum é para nós alinharmos o nosso coração, ouvirmos o céu, ficarmos mais afinados com Deus, daquilo que Ele tem para manifestar. Então se prepare para o jejum, vai ser uma bênção. E vamos fazer lives no jejum também, vamos continuar no propósito de oração e jejum, né? E com lives, com ensino, e vamos para cima em nome de Jesus, amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia, que a bênção de Deus te acompanhe, te persiga e em ti permaneça todos os dias da sua vida. Bendita seja a sua entrada, bendita seja a sua saída, que o anjo do Senhor acampe os anjos ao seu redor. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe. Grande abraço a todos. Deus abençoe. Me despede aí, Felício. Também. Bom dia a todos, irmãos. Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe. Paz. Paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.